Agora você falou algo que eu acho que puxa para um próximo assunto que eu queria conversar. E você falou sobre esse Saulo novo, né? Que Deus vai fazendo novas todas as coisas, né? E apesar de ser maravilhoso, né? O novo Douglas, o novo Johnny, o novo Saulo, existe uma necessidade de matar o velho, né? Uma necessidade de deixar coisas para trás eu percebo que é muito dolorido para o nosso eu, para a nossa alma, esses processos de trocar de pele, esses processos. E eu sei que você passou por algo recentemente e eu queria que você pudesse compartilhar um pouco com a gente. Eu sei que você passou por um período aí de experimentar uma depressão e eu queria saber como é que foi e como é que foi esse processo aí. O que Deus fez na sua vida nesse período? É difícil falar sobre pessoas ex-depressivas, porque muita gente diz que não existem ex-depressivos, né? São depressivos em tratamento. Então, eu adquiri a consciência hoje de que eu tenho um tratamento a ser feito e que ele pode levar a minha vida inteira. E eu estou tranquilo quanto a isso. Com medicações, pelo menos por um tempo, processos terapêuticos. Ah, mas isso não é falta de fé? Cara, eu uso óculos. Eu não diria, eu sou míope e não dirijo sem óculos. Então, será que eu tenho falta de fé para usar óculos, para comprar o mesmo reconhecimento da minha limitação no olho, eu reconheci com relação à minha estrutura emocional, almática, enfim, de uma forma Química, geral, né? química, e que me fez procurar um especialista. Mas, no meio do ano passado, eu estava num nível de muito trabalho, de muito estresse, de muita coisa acontecendo. E aí a gente vem com aquelas situações ministeriais. Muitas vezes o ministério ele é um lugar de muita solidão. É um lugar muito isolado, onde a gente está cercado de muita gente, mas muito introspecto em nossas emoções, em nossos desejos mais reprimidos, em nossas situações existenciais, que às vezes a gente não tem tanta abertura para falar nem com os nossos melhores amigos. Sobre desejos que você não gostaria de ter tido, sobre crises que você tem com relação a aspectos conjugais que deveriam ser exemplo para a igreja. As pessoas olham para você, poxa, você e a Val são exemplo para mim. Não sabem que às vezes vocês estão passando um período de um deserto ali. E foi misturando tudo isso. Misturando algumas crises que eu estava dentro de mim, misturando alguns picos de estresse que eu estava passando, misturando algumas crises conjugais que eu vivia, inclusive no meu casamento, na minha família e no meu aspecto profissional, embora fosse um período que eu estava muito bem em evidência. Ministerialmente, assim, começaram a vir convites para agendas fora do país, muitos convites, muita gente, a igreja crescendo muito, profissionalmente, o escritório numa fase muito boa da advocacia. Eu estava dando entrevista em todos os canais de TV lá em Salvador, Que legal. na advocacia, sempre qualquer assunto ligado às minhas áreas de trabalho que acontecesse em qualquer lugar da cidade, a imprensa me ligava, Saulo, queremos sua opinião, dá uma nota aqui para publicar, jornal do país inteiro. E isso tudo acontecendo e eu perdendo a sensibilidade acerca de questões muito, falando em sensibilidade, muito mais importantes, muito mais orgânicas na minha vida, como necessidade de pessoas muito próximas. Um dia que eu estava pregando na igreja, eu usei uma expressão muito infeliz que eu extraí de um filme. Eu falei sobre alguma coisa relacionada a pessoas depressivas e sobre o fato de pessoas depressivas nem sempre desejarem a felicidade. Que algumas delas desejam mesmo ser infeliz para continuar depressiva. Eu falei dessa forma. Enquanto eu falava, uma pessoa no chat, eu vim ver isso depois, comentou assim, puxa, esse pastor é mesmo insensível. Tá na cara que ele não sabe o que é uma depressão. Tá na cara que ele nunca passou por isso para ele falar dessa forma. Ele não sabe do que ele está falando. Depois eu fiquei... Meu primeiro pensamento foi, essa pessoa deve estar passando por uma depressão, né? Ela, coitada, não entendeu o que eu falei, não absorveu. Aí, no segundo momento, eu parei. Mas eu acho que eu fui duro demais. Eu acho que eu fui insensível. Como é que eu não pensei que pode ter gente que pode se ofender com isso? Porque a fala, de fato, é forte. Ela foi quase que afrontosa. E aí eu percebi que se eu estou tão insensível à dor de pessoas que estão me ouvindo diretamente, então era muito provável que eu estivesse começando a mergulhar num processo depressivo.
E os dias seguintes a isso foram um verdadeiro calvário para mim. Foram um processo de adoecimento até muito rápido. E aí, nesse período, até comentei um pouco com você, eu estava muito introspectivo, mas eu sabia que eu precisava contar com o apoio de pessoas. O Johnny foi, tenho que falar, um amigo que se ofereceu, me procurou, sabe? Eu não queria falar com ninguém. O Johnny, Saulo, você vai falar comigo sim? Eu te ordeno em nome de Jesus. Vira Paulo em nome de Jesus. É isso que eu te digo. Não te chamarás. Né? Mas, assim, houve outros Johns também na minha vida, outras pessoas. Cito o meu irmão, Silas, minha irmã, Sara, foram pessoas que foram poderosíssimas. Tem um outro aspecto também que eu não posso deixar de citar. Eu sempre, embora seja pastor, sempre fiz questão também de ser pastoreado. Eu tenho gente que fala na minha vida, gente a quem eu escuto. E fez muita diferença eu ter uma liderança também junto comigo, principalmente na figura do pastor Diogo Dantas. Aliás, é um absurdo você nunca ter trazido o Diogo Dantas aqui. Eu quero concordar com o Saulo. Tome. Ok. Ao vivaço. 2-0. Diogo é um cara ímpar. O pastor Paulo Neto também, meu companheirão lá, de pessoas líderes que não me demonizaram naquele momento. Viram um pastor em depressão e não disseram que era um pastor em opressão, sabe? E não tentaram expulsar um demônio meu, não tentaram fazer nada disso, só ofereceram um ombro. Me entenderam, abriram um leque onde eu podia falar de todas as minhas crises, de todos os meus desejos, de todas as minhas vontades, até pecaminosas. Como é que o pastor está pensando nisso? O pastor está querendo outra vida, o pastor está querendo largar a vida ministerial, querendo viver de um modo que eu nunca vivi. Então, tudo isso passava pela minha cabeça, de que eu já não me reconhecia, já não sabia quem eu era. Isso, para mim, foi extremamente doloroso. A principal constatação de que já houve um Saulo melhor do que o Saulo de hoje. Isso me adoecia de um jeito singular. Quando eu olhava para trás e disse, eu já fui melhor do que eu sou hoje, aquilo era a minha derrota. Era o que eu carregava dizendo, parece que Jesus não tem mais campo para trabalhar em mim. E aí vem um pensamento que eu acho que o Johnny já falou aqui no podcast que ele falou, que é um pensamento quase que automático. Você começa a raciocinar de forma matemática. Você começa a fazer contas. Todas as contas dão o mesmo resultado. O mesmo resultado. É impressionante. Você sempre pensa em todos os seus problemas, você faz uma conta e no final você pensa, se eu morrer, tudo isso resolve. Era melhor eu não existir. Era melhor não existir. Se eu morrer, isso aqui para de ser um problema. Eu vou decepcionar as pessoas de qualquer jeito. Pelo menos eu não vou estar aqui para olhar para a cara delas. Então, eu comecei a entrar nesse espiral de enfermidade em que tudo parecia inflamado dentro de mim. E aí eu entrei num abismo em que eu cheguei a ficar 2 semanas trabalhando sem levantar da cama. Pegava o computador ali. Exato. Trabalhando home office, bad office. Tomar um banho passou a correr uma maratona para mim. Escovar um dente era algo que, meu Deus, hoje de novo tem que ir tomar banho, essas coisas mais habituais passaram a ser verdadeiras provas de resistência. Assim, se eu tomar um banho, eu ganho a prova do líder essa semana, sabe? Você não sabia mais que nível de existência eu estava vivendo. Então, a morte começa a ser um caminho muito, quase que inevitável. Sair desse espiral é muito, muito, muito difícil. Eu comecei a entender melhor o processo depressivo só a partir daí. Comecei a ter uma sensibilidade maior a partir daí. Há coisas que eu ouvia falar, nunca tive nenhum tipo desses preconceitos mais retrógrados com relação a doenças psicossomáticas. Já vivi isso na minha família. Mas esse nível de sentimento de propriedade não dá para passar, não dá para sentir se você não passar. Algumas coisas foram bem fundamentais para essa mudança em mim. A primeira é que, quando você está nesse processo, você tem uma vontade muito grande de se isolar, de não ver ninguém, porque você pensa, se eu der um oi, eu vou decepcionar ele. Ele vai dizer, poxa, esse é o pastor Saulo mesmo? Você era tipo de oi é esse? Poxa, esse oi tá... Então, você sempre acha que você vai decepcionar alguém. Então, você quer se isolar, você não quer ver ninguém. O Johnny esteve lá em Salvador, não foi ver o Johnny. É mesmo? Foi. O Johnny pregou na minha igreja e eu não fui.
Eu não tinha cara de olhar para ele, sabe? Eu não conseguia. Cara, se o Johnny me ver assim, que vergonha, velho. O cara é meu amigo e tal. Então, você se envergonha de tudo, você se sente fracassado. Mas é importante você entender que ninguém sai do abismo sozinho. Ninguém. Deus, de certa forma, me cercou com laços de amor em que eu encontrei a verdadeira materialização dele através de pessoas. Através de um Johnny que me ligava, Teve um episódio bem diferente. De um dia, uma pessoa ligou para o meu escritório, um cliente, e disse, eu quero falar com o Dr. Saulo. Eu disse, o Dr. Saulo não veio, estava em casa. Os secretários estavam avisados, mais ou menos, bem por alto, assim, da minha situação. Está doente, tá. E aí, ele falou assim, não, pode ser outra pessoa da equipe? Eu disse, não, tem que ser o Dr. Saulo. Aí ela, poxa, tá bom, eu vou pegar o seu número e vou passar para ele. Ah, você não pode me passar o número dele? Não, não posso. E ela me passou, tem um cliente, ligou, acho que de outra cidade, ele só pode falar com você. Aí pediu para você retornar. Eu, tá bom. Aí mandei um WhatsApp. Disse, tudo bom? Meu nome é Saulo Daniel, sou advogado. Você entrou em contato com o meu escritório. Alguma coisa que eu posso te ajudar? Ele falou assim, na verdade, eu não sou cliente. Eu só estou te ligando, só liguei para o seu escritório, fui atrás na internet procurar para te dizer que suas pregações mudaram a minha vida e que Deus tocou no meu coração hoje para eu te falar o quanto você é importante e o quanto sua vida faz diferença em outras vidas. Um dia, aleatório. Aquilo me deu uma consciência de que eu não conseguiria sair dali sozinho. Eu precisava de outras pessoas, eu precisava... Eu já vi muito testemunho, Doug, de gente que fala que viu Jesus materializado, que teve a visão espiritual, eu vi Jesus e tal. Eu nunca vi. A única forma que eu consigo ver Jesus é aqui. Ver Jesus no seu corpo. No corpo que ele deixou na terra. Foi o Jesus que eu vi na minha crise depressiva. No auge da minha crise, me deu uma vontade de comprar um crucifixo. Na teologia, a cruz de madeira, ela é símbolo de humildade. Os nossos irmãos mais antigos usavam. E eu, como estava me sentindo muito mal, me sentia pior de todas as criaturas, no que eu não estava tão errado, né? Mas... Segundo pior, né? O segundo, já tem. O pior é Paulo. Mais uma coisa que eu discordo da Bíblia, mas eu tenho que me sujeitar. Aí eu pedi para Ana, compra para mim e tal. Ela comprou essa. Teve um dia que eu peguei, quando eu amarrei ela no pescoço, eu senti o Espírito Santo falando, Saulo, a única morte que resolve alguma coisa já aconteceu há 2000 anos. Uau. A única morte que teve algum poder para resolver alguma coisa já aconteceu há 2000 anos atrás. Eu quero você vivo. Vem para a vida. Aquilo foi Foi um Lázaro vem para fora. Uma bomba dentro de mim. Meu Deus. Monstruosa. E a terceira grande coisa assim que aconteceu foi que um dia eu estava bem mal. Acho que foi até um dia depois que você foi lá. Eu recebi um convite, uma jornalista conhecida lá em Salvador me ligou para eu dar uma entrevista numa rádio. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu gosto disso, eu gosto de dar entrevista, eu gosto de dar aula, eu gosto de pregar, eu amo pregar. E naquele dia, quando ela falou isso, startou alguma coisa. Eu falei assim, puxa, isso é o que o Saulo gostaria de fazer. Isso é o que Saulo gostaria de fazer. E eu pensei, mas será que eu ainda gosto? Então eu comecei a caminhar em direção ao Saulo que eu acho que Deus projetou. Eu disse para ela, tá bom, eu vou. Tá sem vontade nenhuma de ir. Tava prostrado. Aí ela, tá bom, pode ser online. Eu peguei, não, pode ser presencial, eu vou no estúdio. Quero dar entrevista aí. Ela, venha, ótimo, tal. Eu fui lá, a entrevista foi... E no meio daquela entrevista, Deus foi falando comigo, foi ministrando, minha pele arrepiava de um jeito, a ponto de eu entender que eu creio que o Senhor desenhou um Saulo na eternidade.
e que a minha tarefa era caminhar para aquilo. Eu comecei a me lembrar de como Jesus interpretava as profecias. Às vezes a gente interpreta a profecia como um fatalismo. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou assim, faça o que você quer que faça, vai acontecer. Jesus não interpretava assim a toda evidência. Jesus interpretava a profecia como um direcionamento para que ele atingisse o ideal do propósito de Deus. Tanto é que a gente vê várias vezes dizendo assim, e ele fez isso para que se cumprisse a profecia. A profecia era um ideal de Deus, era o coração de Deus despejado na vida dele, era o propósito desenhado, era a obra pronta desenhada, e que Jesus entendia, se é isso que ele desenhou para mim, é para lá que eu vou. Eu comecei a entender que eu já não me sentia aquele cara, que eu já não me sentia um pastor, que eu já não me sentia um bom marido, já não me sentia um bom pai, mas eu sei quem Deus desenhou para mim. Então é para lá que eu vou andar. Andando para lá, o Senhor começou a ministrar uma cura dentro de mim, dentro do reconhecimento dessa minha finitude, dentro do pedido de auxílio, de consulta a médicos, tudo isso. Eu tive que passar por isso, e então é bom deixar essa mensagem muito clara de não mistificar tudo, mas só o remédio também não resolve. É preciso ter também um apoio terapêutico, um apoio emocional, um apoio psicológico, um apoio almático, um apoio completo, uma obra completa ali. Integral. Exatamente. Ele me devolveu não ao Saulo que eu era, mas a um Saulo muito melhor. Eu penso isso. Eu tenho plena consciência. Há algum tempo atrás eu assisti um filme que o Silas me recomendou, Silas, meu irmão, Silas tinha uma paixão por filmes clássicos, chamado Felicidade Não Se Compra. A Felicidade Não Se Compra. É um filme de 1946, do diretor Frank Capra, que começa com um homem muito benevolente na sociedade que começa a ter um desejo de suicídio, porque ele perdeu uma quantia grande e vai causar um prejuízo muito grande. E aí Deus envia um anjo para lá, para falar com ele, que ele não pode fazer isso. E ele mostra como seria o mundo se ele não existisse. Olha como seria esse bairro aqui se você não existisse. Então, várias pessoas não seriam ajudadas, várias casas não teriam sido construídas, porque ele era o benemérito daquilo. Ele mostra um mundo muito piorado. Então, eu comecei a fazer esse raciocínio de todos os dias pensar como seria o mundo sem mim. E todas as vezes hoje que eu penso que o mundo sem mim seria um mundo melhor, é sinônimo de que eu estou em pecado. Que eu estou longe do propósito de ser sal. Quando Jesus diz assim, esse mundo está sem gosto, esse mundo está horrível. Vou enviar o sal. Eu vou melhorar. O sal. O sal. Sal de Ló. Então, eu vejo isso sem nenhuma arrogância hoje, sem nenhum tipo de engrandecimento pessoal, mas eu tenho plena consciência de que esse mundo seria pior se eu não existisse. Deus colocou isso no meu coração. Tem algo dentro de mim que Ele plantou que só eu posso dar. Sim. Eu sei quantas vidas não teriam sido consoladas, quantos casamentos não teriam sido impactados pelo meu conhecimento pastoral e jurídico. E quantos casamentos eu recuperei na mesa do escritório, Douglas. Claro, Deus recuperou e me usou para isso. Essa consciência me devolveu o prazer de viver. De que meu filho precisa de mim como pai e eu não posso substituir. Eu não posso substituir por outra figura. Que tem uma esposa que confiou em mim e eu preciso honrar esse papel, por pior que eu seja. Mas eu sei que há um mundo que não seria a mesma coisa se eu não existisse. Então, essa consciência que eu realmente sugiro que todo mundo que assiste isso desenvolva também, pode nos resgatar e pode nos fazer entender o verdadeiro sentido de ainda estarmos vivos. E que a morte, que poderia solucionar alguma coisa, já aconteceu há 2000 anos atrás. Uau. Meu Deus. Eu estava numa reunião de pastores agora e o Thomas Walker, um dos irmãos Walkers ali, ele falou assim, eu entendi um dia salvação como sendo salvação é Deus apresentando para nós quem nós verdadeiramente somos, né? Então é Deus mostrando para a gente quem nós somos quando Ele nos vê. Isso é ser salvo, né? E é isso que você está falando, né? Agora, antes de ser uma convicção, foi uma obediência, né? Então, assim, exato. Você falou, não, eu vou me comportar pela fé. Exato. Né? Eu confiei no especialista. Eu acreditei no que ele falou, mesmo eu não acreditando que eu pudesse ser aquilo. Mesmo eu não mais enxergando aquela pessoa, aquele Saulo. Eu não sei, assim, não me parece que eu ainda posso ser ele. Mas se você falou, se eu entendi que é isso que você desenhou de mim,
se é isso que você me criou para ser, eu sabia o que ele tinha me criado para ser, é para lá que eu vou andar, para que se cumprisse a profecia. Eu comecei a raciocinar a profecia dentro desse espectro do ideal, do propósito de Deus na Terra, através de mim. O Paulo fala muito disso, né? O Paulo Borges, ele fala muito de a profecia não ser um anúncio do futuro, né? Mas ser um anúncio do eterno que tem que ser manifestado, né? Pronto. No hoje, né? Isso para mim é fundamental. Eu queria entrar um pontinho a mais nisso aqui. Enquanto eu estava nesse processo, um dos livros que eu li, que me ajudou muito também, foi um livro chamado Toque as Feridas, de um padre tcheco chamado Tomáš Halík. É um livro... Esse cara aí. É monstruoso. Meu Deus é um Deus ferido, né? Meu Tem um Deus, livro dele. um Deus ferido. Cara, essa frase me chocou de um jeito. Sabe, a experiência do Tomé. Isso. Tomé não teve uma crise de ateísmo. Até porque seria anacrônico você pensar em ateísmo. Ninguém era ateu naquela época. Ateísmo é uma construção posterior. Tomé não teve uma crise de ateísmo. Tomé teve uma crise de não acreditar que Jesus se importava com ele. Ele não queria ver Jesus vivo, ele queria ver Jesus ferido. Eu preciso tocar na ferida dele. Eu preciso saber se ele entende de fato o que é alguém ferido. Todo esse processo me levou a uma consciência, a uma constatação de que hoje eu sou um pastor ferido. E muito mais apto a cuidar da ferida de outras pessoas. É isso. E todas as vezes que eu encontrar alguém com crises de fé como a que eu tive, com crises existenciais como a que eu tive, eu vou poder estender a mão e dizer, toque nessa ferida. Faz muita diferença. Muito. Quando você está passando por uma dor. Eu, quando perdi meu pai, um dos abraços mais especiais que eu tive foi de um amigo que tinha perdido o pai 6 meses antes. Ele me abraça e diz assim, é punk, né? Mas depois melhora. Ele é um testemunho vivo. Aquilo me fez entender... Tá bom, isso aqui vai passar, não vai? Vai. Ele era a prova. Eu toquei na ferida dele naquele momento e eu sabia que tinha alguém capaz de me entender. Então, careceu disso.